Olá pessoal, sou o professor Amarelho, sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscrevam, clique no sininho para receber as notificações. A nossa videoaula hoje vai ser sobre corrente elétrica, que de certa forma é um assunto que nós já conhecemos. Por exemplo, a corrente elétrica está presente na calculadora, está presente no celular, nos eletrodomésticos, está presente na eletricidade. Vejamos. Suponhamos que aqui seja um pedaço de fio, como esse aqui, pessoal, em equilíbrio eletrostático. O que isso significa? Como sabemos, toda matéria que existe no universo é formada por átomos. E esses átomos é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Então, quando os prótons e os elétrons têm a mesma quantidade e não sofrem nenhuma ação, elas permanecem num equilíbrio eletrostático, ou seja, é por isso que eu estou pegando aqui sem ter nenhuma reação. Então, isso que eu estou falando aqui, nesse pedaço de fio, com os elétrons se movimentando desordenadamente, de forma movimento desordenado, para que esse movimento passe a ser ordenado, como esse aqui, ó, a força do elétron está sempre na mesma direção. Para que esse movimento seja ordenado, precisamos de uma ação, como por exemplo, uma diferença de potencial. Um exemplo aqui de uma pilha é um exemplo interessante sobre essa diferença de potencial. Por exemplo, a pilha tem o polozinho positivo e tem o polo negativo. Isso normalmente a gente acreditava ou acredita que o positivo, o mais é positivo e o menos é negativo. Não é bem assim. Isso significa que esse mais tem mais carga e esse menos tem menos carga. Por isso que chamamos diferença de potencial. Porque se a gente pegar um fio como esse aqui e colocar nos dois polos da pilha, esses elétrons, como está um exemplo aqui, eles passam a se movimentar de forma ordenada. Ou seja, nesse caso aqui, os elétrons eles se movimentam de forma oposta ao campo elétrico. E a corrente elétrica ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido real, como por exemplo aqui tem um pedaço de fio com a pilhazinha, como eu falei, e colocando o fio aqui nessa pilha, pedaço de fio na pilha nos dois polos, então os elétrons passam a se movimentar de sentido opostos ao campo elétrico. Já no sentido convencional, que é o sentido que a gente trabalha na física, veja que quando colocado o fio na pilha, os elétrons passam a se movimentar no mesmo sentido de direção do campo elétrico. Então veja só, pessoal, pegando aqui um condutor transversal com carga penetrando aqui, entrando aqui atravessando aqui o campo elétrico, veja que essa carga, a gente chama, para calcular essa carga, a gente usa essa forma aqui, ó, Q igual a N, que é o número de elétrons, vezes E, que é a carga elementar do elétron, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por exemplo aqui, pessoal, digamos que aqui para eu calcular a carga desse que está ultrapassando esse campo elétrico, digamos que eu tenho 3 aqui, então no lugar do N eu coloco 3 elétrons. Se fosse 2 elétrons. No caso, se fosse para calcular isso daqui, ficaria o seguinte: a carga vai ser igual a 3, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar, que vale 1 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, Q vai ser igual a 3 vezes 1,6 dá 4,8 vezes 10 elevado a menos 19.
E para calcular essa intensidade, pessoal, essa velocidade que essas cargas atravessam, nós usaremos essa fórmula aqui, ó. Intensidade, que é pelo Sistema Internacional de Medida, é em ampere, em homenagem a André Amperes. A carga, a gente vai trabalhar ela em Coulomb, também em homenagem a esse cara. E o tempo, pessoal, a gente vai trabalhar ele sempre em segundo. Lembrando que essa intensidade, a gente vai precisar trabalhar dois submúltiplos, que será, por exemplo, quando for miliampere, ela vai ser igual a 10 elevado a menos 3 ampere. Quando for microampere, vai valer 10 elevado a menos 6 ampere. E quanto a corrente, ela pode ser contínua e alternada. Veja só, quando ela é contínua, o gráficozinho vai ser sempre constante. E quando ela for alternada, o gráfico vai ser sempre oscilar periodicamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejamos alguns exemplos de exercícios sobre corrente elétrica. Então, só para lembrar que corrente elétrica basicamente é isso. Esse nome corrente elétrica foi uma analogia que os físicos fizeram, por exemplo, a um canal d'água, por exemplo, que a água é sempre corrente. Então vejamos a seguir. Olá pessoal, vejamos mais um exercício sobre corrente elétrica. Primeiro, questão da UFSC. Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,25 ampere. Calcule em coulombs a carga que atravessa uma seção do condutor no intervalo de 160 segundos. Então, pessoal, como a gente está vendo aqui, ele quer que calcule essa carga em coulomb. Então, pegando aqui a formulazinha, I é igual a delta Q sobre delta T, onde o I é a intensidade em ampere, o Q é a carga em coulomb e o T tem que estar em segundo. Então aqui só é substituir. Então vai ficar a intensidade da corrente elétrica vai ser 0,25 igual delta Q, no caso é o que a gente vai encontrar, dividido por tempo. Quem é o tempo? 160 segundos. Então aqui, pessoal, como deu uma proporção, vai ficar meio para os extremos. Delta Q vezes 1 vai ser igual a delta Q. 160 vezes 0,25 vai dar, fazer aqui a continha, 0,25. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6, 30 e vai 3. 5 vezes 1, 5, 3, 8. Deixando uma casinha, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6, 12 e vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Agora deixando mais uma casinha, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 1 é 0. Somando as parcelas vai ficar 0, 0, 10 a 1, 3 mais 1, 4. E aqui é 0, então duas casinhas aqui depois da vírgula. Então aqui a carga vai ser 40 coulomb. Vejamos essa segunda questão. Pela seção reta de um fio de cobre passa 2,10 elevado a 20 elétrons por segundo. Qual o valor da corrente em amperes no fio? Então aqui, pessoal, quando a gente vê aqui que passam esses elétrons, então, como a gente viu anteriormente, isso vai ser a carga, delta Q, vai ser igual ao número de elétrons, que é isso aqui, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, só operando aqui,
a carga vai ser igual. O número de elétrons aqui é 2,10 elevado a 20 vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então a carga vai ser igual. 2 vezes 1,6, não precisa fazer a conta, vai dar 3,2. Potência de mesma base, repete a base e subtrai o soma do expoente. 20 menos 19 vai dar 1. Então aqui, tirando aqui a notação científica, vai ficar, andando uma casinha, vai ficar 32 amperes. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejamos mais um exercício sobre corrente elétrica. Mais uma questão sobre corrente elétrica. Segundo, a questão do IME, Rio de Janeiro. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo, sendo a carga elementar E igual 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Letra A. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Pessoal, veja aqui esse gráfico aqui, que é um tipo gráfico de uma corrente alternada, ou seja, ela oscila periodicamente. Então ele quer saber aqui essa carga no intervalo de 0 a 8 segundos, ou seja, 8 menos 0, 8. Então nós temos aqui a intensidade 64 e a carga que ele quer, o tempo 8 segundos. Pessoal, veja só, quando se tratar de corrente alternada, a gente não vai utilizar a forma da intensidade, que é I igual a ΔQ sobre ΔT. Então, nesses casos, a gente vai utilizar a área do trapézio para encontrar a carga elétrica. Então, vamos lá, pessoal. A área do trapézio vai ser, a área do trapézio vai ser igual a B maior mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Vai ser igual. O B maior, ó pessoal, o trapézio aqui, o B maior vai ser o Bzão. Veja só essa parte vermelha aqui do gráfico. A base maior vai ser 8 menos 0, vai ser 8, então vai ser 8. Mais o Bzinho, vai ser essa área aqui, ó. 4 menos 2, tá vendo? 4 menos 2, então vai ser 2. Mais 2 vezes a altura. A altura vai ser, no caso aqui, a intensidade, 64. 64. Tudo isso dividido por 2. Então aqui vai ficar, aliás, pessoal, aqui como aqui em miliampere, o miliampere equivale a 10 elevado a menos 3. Então aqui vai ser 64 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui vai ficar 8 mais 2, 10, vezes 64 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso aqui sobre 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar 2 por 2 vai dar 1, 64 por 2 vai dar 32. Então vai ficar 10 vezes 32 vezes 10 elevado a menos 3, que vai ser igual 10 vezes 32 vai dar 320 vezes 10 elevado a menos 3. Transformando aqui, pessoal, em notação científica, então eu vou andar essa casa duas casinhas, uma, duas. Então aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, essa é a carga elétrica Coulomb, né? Carga elétrica em Coulomb. Desse trapézio, ou seja, no intervalo de 0 a 8 segundos. Então, vejamos mais uma letra. Vamos agora
a letra B da questão 2. Letra B. O número de elétrons que atravessam uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. Então, para achar o número de elétrons, basta a gente pegar aquela formazinha. Q é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar. Então, substituindo, como a gente já viu na letra A carga a gente encontrou 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui só é substituir, no lugar da carga, 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 igual o N, que é o que o N no caso é o que a gente vai procurar, vai encontrar, vezes o E, que nós já sabemos que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então aqui vai ficar, pessoal, 3,2, repetindo aqui, né? 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 igual a N. Esse 1,6 passa para cá, né? Dividindo com o sinal trocado aqui, dividido por 1,6 vezes 10, que está negativo, vou passar aqui para cá, positivo. Então aqui só é dividir agora, né? Se eu adiantar essa vírgula uma casa, fica 32. E se eu adiantar aqui uma casa, fica 16. Então ficaria 32 dividido por 16, vai ser igual a 2 vezes 10, né? 2 vezes 10. 19 menos 1, 18, igual a N. Ou N igual a 2 vezes 10 elevado a 18. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Agora vejamos mais a letra C dessa questão. Pessoal, vejamos a letra C da questão 2. Letra C. A intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 8 segundos, pessoal. Então, a intensidade, como a gente já viu, a formazinha da intensidade é essa aqui. E intensidade média vai ser igual a ΔQ sobre ΔT. Então, aqui vai ser igual a intensidade média vai ser igual. ΔQ, pessoal, a gente já encontrou na letra B. Na letra A, vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. E o tempo, ele deu aqui, né? O intervalo de 8 e 0 vai dar 8 menos 0, 8. Então vai ser 8. Então aqui vai ser igual. Intensidade média vai ser igual. Pessoal, veja só, o que eu posso fazer aqui? Vou adiantar essa vírgula uma casinha, vai ficar 32 vezes 10. Como eu acrescentei a vírgula aqui, vou acrescentar aqui também. Vai ficar menos 2 sobre 8. 32 por 8 vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Ampere, né? Intensidade em ampere. Então vejamos agora a letra D sobre corrente elétrica. Pessoal, vejamos a letra D da questão 2. A intensidade média de corrente entre os instantes 2 e 4 segundos. Veja que os instantes entre 2 e 4 vai ser 2, né? Porque 4 menos 2 é 2 e a intensidade 64. Então, como aqui é uma função, uma corrente, é um exemplo de uma corrente contínua, onde no caso a corrente contínua, a função ela é constante, então tem duas formas de calcular essa intensidade da corrente. Primeiro você pode usar a formazinha, I vai ser igual a ΔQ sobre o tempo. Então no caso aqui a intensidade seria 64, o I é 64, o I é 64, ΔQ a gente vai encontrar sobre o tempo, que é 2.
Então aqui meio por existente ficaria ΔQ vezes 1 ΔQ e 2 vezes 64, 128. E também, no caso, quando a corrente for contínua, você pode também calcular pela a forma da área do retângulo, que seria a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então aqui ficaria 4 menos 2 é 2, a base é 2, vezes a altura que é 64. Então 2 vezes 64, 128. Então aqui, pessoal, foi só para mostrar um exemplo de corrente também contínua. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações e até a próxima.